A paz do Senhor, adolescentes. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu creio que estão tudo bem. Amém? Queridos, desde já, eu com alegria que eu quero agradecer a toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical aqui no Campo Eclesiástico de Rio Largo, como também nosso pastor, presidente aqui de Rio Largo, e todo aquele que deu a oportunidade de nós ensinarmos mais uma aula para vocês. A lição de hoje tem por título: Quem é esse aí? Uma pergunta: quem é esse aí? A lição número 8, ela vai nos mostrar, vai nos ensinar acerca de um tema falando sobre a clonagem humana. O texto bíblico de hoje está no livro de Salmos 139, o verso 1, Salmos 139, o 1, o 2, o 7, o 13 ao 16, o 23 e o 24. O texto base para a nossa aula de hoje, que eu sempre gosto de trazer, está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Eu convido a você a fazermos uma oração para dar início a essa aula. Maravilhoso, eterno Deus de Pai, Tu é o Deus que nos deu a vida, ó Pai. Neste momento, Senhor Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus, aprendendo mais da Tua palavra. Ó Deus, alcança cada um dos pré-adolescentes que estão ouvindo essa aula, ó Deus, abençoando cada um, não só ele, como também a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, para a lição de hoje, os objetivos que nós devemos alcançar durante toda a aula, primeiro, é relacionar a clonagem humana como questão referente à ética moral e bíblica. Segundo, apontar a palavra de Deus como única regra de fé e prática. O tema que nós vamos estudar hoje, como falei, aborda acerca da clonagem humana. O que é clonagem humana? Onde a ciência quer chegar com essa atitude? E o que a Bíblia tem a nos dizer acerca desse tema? Fica conosco até o final que você vai aprender acerca desse tema. O que é clonagem humana? Segundo a pesquisa, a clone vem do grego kron, que significa broto. A ciência trata a clonagem como um conjunto de células geneticamente idênticas, derivado da mitose e de uma única célula original, um indivíduo geneticamente produzido por manipulação genética. Ou podemos dizer assim que a clonagem, de uma forma mais genérica, é um ser que nasce, ou um humano que nasce, de uma relação, no caso, de uma reprodução assexuada, ou seja, quando não existe uma produção entre o papai e a mamãe e gera um ser humano, ou seja, é uma pessoa criada em laboratório, não precisou de o papai e a mamãe, um relacionamento dos dois para poder crescer uma criança, mas sim, ela foi produzida em um laboratório. E a lição, ela vai nos mostrar aqui acerca da clonagem, mas de antemão eu quero falar para vocês que você pode estar se perguntando aí, mas por que esse tema? Claro, quando esse tema começou a se popularizar, alguns de vocês acreditam que não era nem nascido ainda. Por quê? Aqui no Brasil, a clonagem, ou clone, ele ficou muito falado, muito conhecido, depois que uma rede de televisão fez uma novela chamada O Clone. E aí se popularizou, o povo começou a entender, conhecer o que era o clone. Porém, em 23 de fevereiro de 1997, lá na Escócia, os cientistas conseguiram produzir uma ovelha, qual deu o nome de Dolly, através dessa reprodução. Ou seja, eles conseguiram criar um primeiro mamífero. E isso foi um espanto para toda a sociedade. Foi um espanto que o povo disse, até que ponto a ciência chegou?
a crescer, a produzir uma espécie, um mamífero geneticamente vinda do laboratório. Não precisou o cruzamento de duas ovelhas, mas sim só pegar peça de um, peça de outro e produzir um ser. Então, porém, para conseguir fazer essa ovelha, surgiu várias tentativas. Segundo a pesquisa, foram 276 tentativas para poder fazer com que gerasse essa ovelha. Porém, aconteceu um erro. Por quê? A ovelha começou a crescer rápido, a envelhecer rápido, e nisso teve que ser sacrificada. Porém, para toda a sociedade, inclusive o presidente dos Estados Unidos, que nesse ano ainda governava, era o Bill Clinton, ele ficou espantado com isso. E não só ele, como também todas as religiões, porque isso era um avanço que a ciência queria estar tomando conta, ou seja, queria chegar a um patamar que só Deus pode dar a vida, só Deus pode fazer com que nasça a vida. Então, a ciência começou a se gabar pelo esse avanço que ela deu. Por isso que nós devemos estudar acerca de todas essas coisas, porque você vai ser indagado no seu colégio com relação à ciência. Quando eu era criança, eu via muito a minha professora dizer que nós vimos de um macaco. Então, coisas assim que você, jovem, que você, pré-adolescente, que está ouvindo isso aí, tem que ouvir, tem que aprender, primeiramente, na Bíblia, e pedir auxílio a Deus para poder Ele lhe ajudar em meio a essas circunstâncias da vida, em meio a essas indagações, em meio a essas aulas que vocês irão ver daqui para frente. Então, a ovelha teve que ser sacrificada porque ela começou a envelhecer demais, ou seja, o homem queria dar um avanço, porém aconteceram alguns erros e não foi concluído. E segundo a ciência, um dos objetivos que a ciência disse que era porque eles queriam criar um clone humano, ou um clone, segundo o próprio criador, um dos principais criadores da ovelha Dolly, o nome dele é Willowd, ele disse que os benefícios seriam, primeiro, que na criação de seres clonados, criaria novos remédios com isso. E segundo, que salvaria as espécies de ameaçada de extinção. Ou seja, dá para entender que a mentalidade da ciência é que se digamos que um animal que está em extinção, para ele não ficar mais extinto, iriam produzir várias espécies daqueles animais. E terceiro, era ajudar casais que não poderiam ter filhos. Então, um casal que não pode ter filho, ele ia lá, pediria ajuda aos cientistas para poder ele fazer com que um filho gerasse de uma mulher com uma barriga de aluguel. Porém, todas essas práticas, todos esses avanços, também deixou preocupado a própria ciência, porque alguns cientistas, segundo as pesquisas, eles também ficaram se indagando até que ponto chegaria a ciência. Poderia ser que lá na frente acontecesse um descontrole com relação a isso. Porém, por isso que hoje você não viu até agora, até agora não viu um humano clonado. Eu vi nas pesquisas, já fizeram macaco, porque primeiramente os cientistas clonavam plantas, bactérias, tudo isso por forma de estudo. Aí quando fizeram a primeira clonagem de uma ovelha, e assim começou a se popularizar, e eu já vi pessoas clonando até macaco, clonando um cachorro, e entre outras coisas. E o que a Bíblia nos ensina acerca disso? A Bíblia, ela não aponta, ela não mostra diretamente a relação desse assunto. Porém, se você analisar bem, estudar bem a Bíblia, ela não traz textos referente a isso, referente ao avanço da ciência. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é como uma regra, a Bíblia para nós é uma regra de prática, um manual para a nossa vida. E para nós é uma regra de fé. Se você for ler em Daniel, capítulo 12, versículo 4, Daniel diz, em seu livro vai dizer lá que a ciência se multiplicará. Um correrão para um lado para o outro e a ciência se multiplicará. E é o que nós vemos hoje, a ciência se multiplicando. Claro, óbvio. Tem coisas que a ciência, que a medicina, ela faz, que é para nossos benefícios, como seja hoje no nosso meio atual, nós vemos que a ciência está estudando, estão correndo atrás de uma cura
para esse vírus que está assolando toda a humanidade, para esse vírus. Então, tem coisas que a ciência estuda que são benéficas, porém elas querem chegar a um nível maior do que Deus. Inclusive, temos aqui algum texto. Se você for em Gênesis 3, na queda do homem, a serpente, quando chegou até a Eva, ela disse que se ela comer daquele fruto, ela seria igual a Deus, ela teria conhecimento de Deus. E nisso, Eva caiu, comeu do fruto, e aquilo ali fez com que eles fossem condenados e saíssem do paraíso. Se for em um livro de Gênesis também, capítulo 11, você vê um rei chamado Nimrod, construiu uma torre para o seu próprio ego, querendo chegar até o céu, mas não é essa forma de chegar ao céu, construindo uma escada ou então uma torre para chegar até o alto, não é essa forma de chegarmos ao céu. E nisso, ele queria se gloriar com toda a arquitetura, com essa obra, porém Deus foi e confundiu toda aquele povo, e todos falaram em línguas diferentes, e foi aquele alvoroço, e pronto, acabou. Deus não deixou. Tudo acontece, tudo só pode ser feito se Deus quiser. Entenda, a ciência pode estar avançando a cada dia, mais cada dia, porém, só pode acontecer uma clonagem humana se for da vontade de Deus. Tudo só pode acontecer se Deus, Ele quiser que aconteça. Deus foi Ele que nos deu o fôlego de vida. Lá em Gênesis, no livro que nós lemos em Gênesis, quando Ele criou o homem, Adão, era só um boneco de barro. Deus soprou em sua narina, dando a ele alma, e ele se tornou um ser vivo. E isso ali lhe deu vida. Não foi essa maravilha que Deus fez, foi para que nós podemos ver hoje qual tamanho é o poder de Deus em nossas vidas. Então, a ciência pode buscar estudar muito para poder alcançar esse nível de uma clonagem humana. Porém, nós como cristãos, o que é que nós temos que nos posicionar com relação a isso? Você pode estar se perguntando aí, o que é que nós temos a ver com isso? A ciência não pode não fazer um clone? Não pode não, porque isso é com que a criatura queresse ser maior que o Criador. Mas quem foi o Criador de todas as coisas é Deus, que é o Criador. Então a criatura em modo nenhum tem que ser superior ao Criador. Por isso que só vai acontecer um dia de uma clonagem humana, eu acredito que não vai acontecer, se Deus quiser. Por enquanto, hoje a ciência ainda não disponibiliza não descarta essa possibilidade de fazer um dia uma clonagem humana. Eles estão estudando, enquanto nós estamos aqui preocupados em outras coisas, a ciência está aí estudando uma forma de fazer uma clonagem humana. Como eu falei, os benefícios que ele diz que traz para nossas vidas é o avanço em criar remédios, ou seja, acabar com a extinção de alguns animais e ajudar os casais. Porém, essa prática aqui, ela é banida até pelos alguns cientistas conservadores. Essa prática aqui, ela é banida. Então nós como cristãos devemos nos posicionar também para não aceitar essas coisas. E para nós encerrarmos hoje, é um tema um pouco complexo, mas eu acredito que você entendeu acerca da clonagem humana. Para nós encerrarmos, eu quero que você leia aí comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 6, que diz assim: O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ou seja, só Deus que Ele pode dar vida. A ciência, como falei, eu pesquisando, eu vi coisas absurdas. Eu vi aqui a ciência quer até ressuscitar pessoas. Eu vi uma reportagem que eles estão acumulando pessoas que já foram mortas para que eles acreditem que futuramente aquelas pessoas possam viver. E a população ainda paga um dinheiro muito caríssimo para poder isso acontecer. Então,
a Bíblia nos ensina que só Deus, só o único Deus é que pode dar vida. Só Deus que tira, se Ele é o que dá vida, Ele é o único que pode tirar a vida. Ele pode fazer tornar sobre dela, ou seja, aquela pessoa que morreu, se Deus quiser que ela venha a se ressuscitar, Ele também pode fazer isso, porque só Ele é Deus. Ele é o único. Em Isaías 44 mostra que Deus, Ele é o único, só Ele pode todas as coisas. Ele é o único, o Deus, o Todo-Poderoso, que pode fazer todas essas maravilhas. Não é um homem. O homem, em questão nenhuma, o homem conseguirá chegar a este nível. Então, queridos adolescentes, você vai ser indagado futuramente acerca desse tema, acerca dessas coisas. Mas lembre-se, tenha a Bíblia como sua bússola e ela vai lhe conduzir para os melhores caminhos para poder você não ser ganhado pelas essas conversas que a ciência quer trazer para nós. Então, neste momento, convido você mais uma vez, nós fazemos uma oração para nós encerrarmos esse momento. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento, Senhor, te pedimos, ó Pai, para que Tu esteja conosco, Senhor Jesus, mais uma vez, nos abençoando, Senhor Jesus, nos guardando, ó Pai, de todas essas falsas doutrinas, Senhor. Deus, continua ajudando cada um dos pré-adolescentes que estão ouvindo aqui essa aula, que possam alcançar cada um deles, Senhor Jesus, e que Tu possa ajudá-los, Senhor Jesus, para que neste momento, e que eles venham querer ter esse privilégio, querer poder, Senhor Jesus, conhecer mais da Tua palavra, para quando chegar esse momento não ser ganhado pela ciência ou pelo estudo que mostra diferente do que a Bíblia nos ensina. Então, ó Deus, abençoando cada um, ajudando a nós, ó Pai, a seguirmos firmes nessa caminhada e não ser ganhado por essas falsas profecias, por esses falsos profetas que estão aí no mundo. Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor Jesus, e cremos no Teu milagre, não só hoje, para todos sempre. Amém. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu irmão, com sua família. E eu quero você na próxima lição. Convido você também a estar conosco na próxima lição. E deixe seu like lá no vídeo e compartilhe ele. Amém? Fiquem na paz.